educação infantil e os seus marcos, e maternidade e os seus atalhos. É assim que eu gosto de resumir mesmo todo esse momento, do 0 aos 3 anos de idade. Na minha maneira de enxergar a maternidade, eu vejo que um dos primeiros momentos ali da vida do bebê, onde você vai de fato instalar algumas rupturas, né? É ali na introdução alimentar. Por que eu acho que a introdução alimentar, ela divide tanto a mãe que está realmente bem intencionada, com uma boa vontade, digamos assim, e aquela mãe que vai levar as coisas mais leve, digamos assim, vai levar no atalho, digamos assim, né? Eu acho que a mãe que se dedica muito na introdução alimentar, aquela mãe que realmente ela está comprometida com fazer o seu filho se alimentar bem, desenvolver bons hábitos alimentares, ela, de fato, ela precisa se aplicar demais nesse momento da introdução alimentar. Então, ela tende, essa tendência desse esforço todo que ela faz na introdução alimentar, inclusive, se você não sabe sobre esse assunto e você quer se aprofundar, eu tenho um curso a respeito desse assunto, eu vou deixar o link aqui embaixo. Também vou deixar meu Instagram, que o link do curso está também na bio do meu Instagram, para quem quer entender um pouco mais sobre esse assunto de introdução alimentar. E você pode se aprofundar mais sobre esse assunto e entender o quanto isso impacta na vida da sua criança num aspecto psicológico e físico, tá? Quanto isso é importante. E também para a construção da sua autoridade. Quanto isso importa, tá? Para a sua vida no geral. Então eu acho que realmente existem marcos ali. É a introdução alimentar, tá? A primeira coisa, pra mim, que faz de fato muito, muito sentido você criar um bom hábito. A segunda coisa é o não, estabelecer limites, tá? A terceira fase, que realmente é muito difícil para as mães, bem desafiadora, é a fase da birra, que você vai precisar se aplicar muito para entender do seu filho, tá? O que ele espera de você, como você deve agir com aquela individualidade da sua criança, né? E muitos pais que não lidam bem com a birra, esse problema ele se estende, tá? Muitos pais que não descobrem aquele segredinho ali, aquele ajustezinho que o seu filho tá esperando de você, esse problema ele se estende. Quantas crianças já viu aí de 5, 8 anos fazendo birra, adolescentes viram adultos birrentos, enfim, tá? Então, assim, eu acho que é uma questão mesmo de amadurecimento da nossa personalidade, tá? Como pais, pra gente conseguir lidar com aquela individualidade da criança para que as birras elas possam cada vez diminuírem mais, aquela criança conseguir se entender nesse mundo. E se você não gere bem esse momento, ele acaba se estendendo demais e acaba virando uma bola de neve, tá? Então compensa você se aplicar. Tem um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, e você pode entender um pouco mais sobre o que a sua criança espera de você nesse momento da birra. Outra questão também que pega bastante a partir do momento que você ajustou a birra é você estabelecer a ordem com os seus filhos, tá? Como que é esse estabelecer da ordem? O estabelecer da ordem é algo que também é bem desafiador, porque a criança, quando ela fez 1 ano, ela começa geralmente a tirar tudo do lugar, né? E a gente não tem como estabelecer um limite de ordem com essa criança de 1 aninho. Ela não vai entender a como colocar tudo de volta no lugar, tá? Então, se você fica exigindo isso, você vai acabar atrapalhando um pouco o desenvolvimento dela nesse momento. Ela precisa aprender outras coisas primeiro para que o limite da ordem seja estabelecido, tá? Então, quando a criança faz 2 anos, né, a criança que tá com o seu desenvolvimento cognitivo super bem direcionado e andando conforme o esperado, quando ela faz 2 anos, você já pode começar a introduzir algumas maneiras fáceis para que essa criança comece a pegar o objeto e colocar no lugar de volta, tá? Você já pode começar a cobrar isso, mas para você cobrar isso, você precisa realmente estar disposta a ajudar essa criança. E eu acho que muitas pessoas, qual que é o atalho que eu gosto de falar sempre quando eu falo sobre maternidade? As pessoas, elas, eu acho que a criança não entende mesmo o meu não, né? Essa criança aí, acho que ela não gosta mesmo de abacaxi, ela não gosta mesmo de manga, de comer frutas, então eu vou dar papinha. Essa criança, ela não entende o não,
Então, vou pegar um atalho, deixa ela fazer o que ela quer por enquanto, né? Não vou ficar ali batendo na tecla, porque, aliás, ela não entende mesmo. É claro, né, que você precisa também, quando você tá nesse estágio, né, de ter o primeiro filho, às vezes no segundo também, você precisa descartar a possibilidade de algum problema cognitivo. Por exemplo, se o seu filho talvez não tenha audição, vai ser muito mais difícil para ele conseguir entender certos limites, tá? A criança que seja atípica, por exemplo, uma criança com autismo, tá? Às vezes a gente espera da criança algumas coisas que ela vai ser incapaz de naquele momento ali responder para nós. Então você tem que descartar. A primeira coisa é você descartar essas possibilidades de alguma questão de problema na audição, alguma questão de autismo, alguma outra questão mental da criança mesmo, né? Algum atraso, talvez, enfim. Você vai precisar lidar com a sua criança de maneira individual, para que você consiga cobrar e você esperar. Mas o que muitas mães não fazem é aquela questão do agachar o olho no olho para tudo o que está fazendo para ser entendida, tá? Muitas mães pegam o atalho do eu tô falando sempre com ela, mas ela não me obedece. Tô falando sempre para ele para guardar as coisas, mas eu quero saber qual que é a sua, ou melhor, qual que é o seu papel de atuação quando você dá um comando para essa criança, tá? Porque uma coisa é você falar e a criança, ela não fazer. Outra coisa é você falar, você ir até a criança, você exigir que ela faça o seu comando, né? Aquilo que você pediu para que ela faça, e você esperar que ela faça. Você não saia da onde ela está, você não saia daquele contexto até que a sua ordem, aquilo que você pediu, seja feito, tá? Qual que é o processo de obediência da criança? É você, de fato, parar o seu almoço que você tá fazendo, tá? E ir até a criança. Mas eu tô lavando louça, não vou parar o tempo inteiro. Enfim, gente, educação exige isso de nós. É muito trabalhoso mesmo, tá? E eu diria que os atalhos é isso, é você ignorar. Você se faça ser entendida, entende? A questão da educação é também sobre como você se comunica. Não é só a questão de a criança não me obedece. Às vezes a maneira como você fala, a maneira como você se comporta, não é uma maneira clara para a criança, para que ela possa te obedecer, entende? Às vezes você precisa olhar para a criança como criança, se colocar no lugar dela. Será que eu tô sendo aqui uma pessoa clara o suficiente para uma criança de 2 anos, para uma criança de 1 ano? Será que eu tô conseguindo entrar no mundo dela para que isso que eu estou falando aqui seja claro? Ou eu só tô dando comandos, falando coisas, mas assim como eu falo com um adulto, e ela não tá conseguindo me entender. Não é só porque ela não tem vontade de obedecer. Às vezes, é porque a sua comunicação não tá clara. E aí você começa a se estressar com a criança, porque essa criança não me obedece, eu falo, mesmo que eu me agacho, converso com ela, às vezes ela não tá entendendo o que você tá falando, entendeu? Então você vai ter que fazer vários testes, até que a maneira como você se comunique fique clara para essa criança, entendeu? É como assim, guarda o seu brinquedo lá no armário. E aí você fica esperando que a criança guarde no armário. E a criança, às vezes aquilo ali foi uma fala que passou batida pra ela, né? Porque ela não sabe o que é o armário. Então você vai pegar a criança, filha, vem aqui, pega esse brinquedo aqui e guarda aqui no armário. Esse aqui é o armário, tá bom? É aqui que guarda. E você vai fazer isso inúmeras vezes até que essa criança, ela aprenda que ali é o armário, que é ali que guarda o brinquedo. É pegar realmente na mão da criança e ensinar, tá? Então tem muitos pais que eles só querem falar e que é difícil mesmo, é trabalhoso mesmo, então vamos deixando, vamos levando com a barriga. Eu vou fazendo, e aí você não se desvencilha do trabalho, tá? A sua casa nunca mais consegue ordem, e aí às vezes você acaba nem querendo mais outro filho por essa questão, porque você não conseguiu ordenar a sua vida depois da chegada do filho, tá? Não que
você precise querer de fato outro filho. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu quero dizer pra você é que o fato de você não conseguir impor certos limites talvez possa estar te impedindo de ter uma vontade de gerar novamente, entende? Mas a gente também pode pensar que talvez o aprender certas coisas, como você está aprendendo aqui agora, pode ser que com o outro filho seja tudo diferente do que foi com aquele primeiro, com aquele que você não tinha informação, aquele que você talvez não procurou, ou talvez a sua maturidade para lidar com a maternidade não fosse uma maturidade bem formada ainda, né? Talvez no momento que você foi mãe, foi um momento da sua vida em que você não tinha se desenvolvido muito bem ainda, né? Hoje dizem que o córtex pré-frontal fica pronto aos 25 anos, né? Então tem muitas mulheres que são mães antes desse momento, então às vezes você não tá bem formada ainda. Enfim, gente, a questão é que se fazer entendida, né, entrar no mundo da criança é realmente desgastante. Você fazer com que a criança aprenda um não é desgastante, só que vale a pena. Vale a pena a gente não buscar atalhos, nem para alimentação, nem para o não, nem para a fase da birra, nem para esse momento de estabelecer a ordem de novo do nosso lar. Para a gente conseguir ter uma maternidade com eficiência, nós vamos precisar colocar o nosso filho como uma prioridade da nossa vida, tá? As outras coisas talvez não vão ficar tão bem ordenadas como essa relação entre mãe e filho. Essa precisa ser a nossa prioridade, tá? Claro que a gente também tem o nosso casamento para levar, tem várias outras coisas da nossa vida para levar. Mas quando a gente tá falando de educar uma criança, de fazer um desfraude, de qualquer outra coisa que é relacionado à criança, a gente precisa ser muito intencional, muito presente, e a gente tem que ter essa relação de respeito com a criança. Também respeitar, porque às vezes a gente acaba dando um comando e aquilo ali virando uma bola de neve, porque você tá sendo talvez ríspida na sua maneira de falar, a criança não tá entendendo. E eu não falo isso com vocês aqui como alguém que não teve erros, tá? Eu tive bastante erros também da minha maternidade. Só que eu acho que uma das coisas que acontece muito aqui é se analisar, sabe? A autoanálise. O que eu tô fazendo? Será que esse caminho que eu tô pegando aqui tá sendo bom o suficiente? Eu acho que devido a esse teste aqui que eu fiz, isso aqui não foi muito bem. Eu vou mudar a minha maneira de agir da próxima vez. Quem sabe, se eu falar dessa maneira, vai entender. É o tempo inteiro testes, tá? E o que eu quero realmente dizer pra você aqui nesse vídeo é pra que você não escolha, se você quer uma boa relação com o seu filho, uma relação de obediência, uma relação de autoridade, uma relação em que o seu filho ele consiga confiar bastante em você para que ele possa obedecer os seus comandos, é que você realmente não vá pelo caminho do atalho. Você vai pelo caminho, sim, do desgaste. Porque é dessa maneira, nos desgastando por um período, é que nós vamos logo ali encontrar com o descanso, tá? É dessa maneira que eu vejo a maternidade. Desgasta e descansa. Desgasta e descansa. É assim que a gente vai construindo um ser humano, tá bom? É uma experiência diferente de todas as outras que eu já vivi na minha vida. A maternidade é realmente um trabalho muito intenso, mas é um trabalho que volta muito para nós também. Assim que você consegue atingir aquilo que você esperava, o seu desejado, em que você consegue ver uma boa aceitação daquela criança, que você consegue ter uma boa relação com a criança, tá? É como se o seu coração ele se enchesse, tá? E você cresceu como ser humano nessa trajetória. É como se você ganhasse mais uma estrelinha nesse percurso da maternidade mesmo. Então eu espero que a sua maternidade seja um processo de amadurecimento na sua vida e que você possa cada vez mais fazer um bom trabalho, porque a maternidade não é muito sobre o que seu filho vai se tornar, mas é também sobre aquilo que você cresce sendo, né? Você não tem como garantir que o seu filho vai se tornar uma boa pessoa, mesmo com você fazendo tudo isso, tá? Você tá plantando para que você colha, mas talvez você não possa colher esses frutos. Isso é muito mais sobre quem você se torna,
nesse processo, tá? Você se doa pelo outro, você faz tudo pelo outro e às vezes você acha que você não tá colhendo nada, mas você tá se tornando um ser humano melhor, um profissional mais humano, uma pessoa muito mais madura nesse processo. A maternidade é sobre isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, porque eu tô fazendo mais vídeos, cada vez mais, me aplicando aqui pro YouTube também. Não deixa de acompanhar os meus conteúdos também no Instagram, tá bom? Até a próxima!